Acabou. Depois de 4 longuíssimos anos, termina hoje o mandato de Donald Trump à frente da Casa Branca. O que esperar de Joe Biden? Quais consequências políticas Donald Trump terá? Trato de tudo isso no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. E eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito ou esteja pintando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva agora aqui. Se inscreva agora aqui, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Todo dia, diariamente, estou aqui no YouTube trazendo os vídeos com os assuntos que eu sei que você gosta. Quais são eles? Vamos lá. Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque eu ganho a sua nobre companhia e você ganha os vídeos que diariamente eu publico por aqui. E já aproveita e clica aí no sininho, ativa as notificações, porque eu posto o vídeo, o YouTube te avisa, você assiste. Eu posto, o YouTube avisa, você assiste. Ó. Deu tudo certo, rapá. Bora nessa. Hoje, quarta-feira, dia 20 de janeiro, finaliza o mandato do Donald Trump. E é óbvio que ele faria uma cagada na hora de sair, evidentemente. Não teria como ser diferente. Um vagabundo como Donald Trump não teria outra postura senão de vagabundagem. É cedido o direito ao presidente norte-americano ceder perdão judicial a alguns tipos de crime. Ele inocentou 143 pessoas acusadas de corrupção, acusadas de lavagem de dinheiro, crimes do feitio do Donald Trump, entre eles o vagabundo do Steve Bannon. Sim, ele foi o estrategista, o mentor da extrema-direita mundial, com repercussões inclusive no Brasil. O Eduardo Bolsonaro é um paga-pau de Steve Bannon. Esse cara recebeu perdão por ter desviado 1 milhão de doletas das pessoas que doaram dinheiro para a construção do Muro da Infâmia, aquele muro da divisa do sul dos Estados Unidos com o norte do México, na divisa entre os dois países. Ele teria desviado, Steve Bannon, 1 milhão de dólares da doação de privados, de pessoas, para a construção desse muro. Teve preso, pagou fiança e recebeu perdão de Donald Trump. É óbvio que ele faria isso. Outra situação esdrúxula que Donald Trump faz, ele não vai participar da cerimônia de posse, da transmissão do cargo dele para Joe Biden. Isso não acontecia desde 1869, veja só você, desde o século XIX não tínhamos uma situação dessa, onde um presidente norte-americano passa a bola para o seu sucessor. Mostra o nível, a baixeza de caráter de Donald Trump, alguém realmente indigno de você sequer dar bom dia para um vagabundo como Donald Trump. Agora a gente tem o início do governo Biden, com uma série de desafios, né? O primeiro de todos é a Covid. Por uma infeliz coincidência, os Estados Unidos chegou à marca de 400 mil mortos devido à pandemia, e um primeiro desafio de Joe Biden, evidentemente, é estruturar o sistema de saúde para dar conta que os Estados Unidos saiam da lamentável posição de líder mundial no número de mortes de Covid. Então isso incomoda os Estados Unidos, é uma vergonha para uma potência econômica como os Estados Unidos ocupar essa triste posição na guerra contra a Covid, mas a gente sabe que o negacionismo de Donald Trump teve consequência. A consequência custou vida de norte-americanos. Outro desafio tremendo de Joe Biden em relação à economia. A recessão não é pequena, temos mais de 10 milhões de desempregados nos Estados Unidos e pequenos comércios quebraram a rodo durante a pandemia. Então já existe a possibilidade já está sendo bolado, arquitetado um projeto que será submetido ao Congresso norte-americano de uma ajuda econômica no valor de quase 2 trilhões de dólares para a recuperação econômica. Injeção de dinheiro do Estado mesmo na economia, visando essa recuperação. Vamos ver se ele terá sucesso. Primeiro, na parte política, no desafio de aprovar esse plano econômico de recuperação dos Estados Unidos no Congresso Nacional, e depois, se ele será bem sucedido, se o dinheiro será bem aplicado e se reverberará em crescimento econômico. Tudo isso a gente tem que observar, ficar de olho atento. Outro desafio gigante é na união do país, né? A gente sabe que um percentual expressivo, não irrelevante dos norte-americanos, não acreditam de fato na vitória de Joe Biden. Aquele discurso negacionista de fraude eleitoral de Donald Trump colou
em parcela significativa do povo dos Estados Unidos. E aí agora o desafio é você trazer essas pessoas, porque tem os eleitores do Trump que concordaram com a política econômica, com alguma questão, mas não negam o resultado eleitoral em si. Esses são mais fáceis de uma composição pragmática, política. Essa parcela negacionista, o desafio não é pequeno em relação a isso. E isso envolve questões políticas. E tem um detalhe não irrelevante, que é o terrorismo interno. Se antes a gente tinha o grande receio do terrorismo nos Estados Unidos era em relação a grupos de radicalismo islâmico, hoje o radicalismo de viés autoritário e que coloca os Estados Unidos em risco é a milícia interna da extrema-direita. São esses aí, os Proud Boys, esses grupos supremacistas que realmente precisam ser combatidos, e o Joe Biden tem um desafio tremendo. Vide a tentativa de golpe de Estado que a gente viu nos Estados Unidos no último dia 6 de janeiro, onde essas milícias supremacistas, neonazistas, tentaram desestabilizar e derrubar um regime democraticamente eleito. E essas milícias, é sempre bom colocar, estão fortemente armadas devido ao equívoco, na minha leitura, que é a política armamentista dos Estados Unidos, em que quase que distribui armas na feira. E isso favorece o fortalecimento e a belicidade dessas milícias urbanas. Outro ponto que devemos observar é a relação internacional, a abordagem internacional de Joe Biden. Ele já anunciou hoje, mesmo antes da posse, o retorno ao Acordo de Paris, aquele acordo que visa regular as mudanças climáticas, amenizar as mudanças climáticas, tentando dar contornos mais racionais e tentar colocar a emissão de gases na pauta dos Estados Unidos, que o Donald Trump, de forma abjeta, de forma ignóbil, havia deixado este acordo, né? Ele tem também o desafio de tentar recolocar os Estados Unidos na liderança do soft power do mundo, porque os Estados Unidos conseguiu brigar com aliados tradicionais, né? Tipo a França, tipo o Canadá, a Europa por completo, né? O Donald Trump conseguiu brigar com esse pessoal todo e você vê que esses acordos com países amigos, acordos climáticos, o Donald Trump menoscabou e o Biden vai tentar recolocar os Estados Unidos nessa rota. Nunca é demais lembrar que o Joe Biden entende de assuntos internacionais, ele é um internacionalista. Por quê? Porque no Senado ele já era responsável, enquanto senador, pela pauta, pela Comissão de Negócios Exteriores do Senado dos Estados Unidos, e durante os 8 anos que foi vice-presidente de Barack Obama, ele foi responsável pela parte internacional, em particular na América Latina. Então, assim, é claro que a gente nunca pode perder de vista a questão do imperialismo norte-americano. Essa pauta é relevante principalmente para nós da América Latina, mas é inegável que a atenção dada pelo próprio conhecimento de Biden na América Latina provavelmente será diferente da que Donald Trump deu. Donald Trump sequer pisou no Brasil nesses 4 anos. Biden já veio ao Brasil como vice-presidente de Obama. Conhece, conversou com Dilma, conversou com Michel Temer, tinha relações aqui no país por ter estudado, ter se aprofundado nas questões de América Latina, naturalmente respondendo aos interesses dos Estados Unidos. Nós, brasileiros, nunca podemos perder isso de vista. Mas exatamente por ele conhecer a realidade da América Latina, por conhecer a realidade brasileira e principalmente por ter como base eleitoral uma parcela do Partido Democrático preocupada com as questões ambientais, que o Brasil entra no radar. Não no primeiro momento, porque esses problemas internos dos Estados Unidos, que eu coloquei primeiramente, da Covid e da economia, eles vêm em primeiro lugar na tentativa de resolução de problemas de Joe Biden. Só que num segundo momento, não tenha dúvida que o Brasil vai entrar no radar dos Estados Unidos e não será de forma positiva, porque Biden ele tem essa base eleitoral focada no meio ambiente, e o Brasil hoje tem uma postura de pária, de negacionismo e de um país que não se preocupa com a preservação ambiental. Isso por conta dos discursos de quem, infelizmente, nos governa neste momento, né? Jair Bolsonaro, do seu ministro capacho Ricardo Salles, toda essa rapaziada acaba queimando
o filme do Brasil no exterior. Isso terá consequências. Não podemos esquecer da perspectiva econômica. O protecionismo é uma marca, sim, do Partido Democrata, mais do que do Partido Republicano. Embora o Donald Trump venha com o discurso de America First, Make America Great Again, tudo isso, mas ele tem uma perspectiva mais liberal do que o Partido Democrata. O Partido Democrata, em tese, no geral, ele é mais restritivo ao mercado internacional do que o Partido Republicano. Contudo, então, por isso, na verdade, não é contudo, desculpa. Por isso, você tem uma pressão interna do agricultor dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. Nós concorremos em mercados mundo afora em relação à carne, em relação ao milho, em relação à soja, nessa parada de commodities. Petróleo, a gente concorre também. Então, tudo isso vai acabar, por conta da questão ambiental, sendo usado como argumento para o maior protecionismo que vai satisfazer essa base eleitoral tradicional do Trump, que é a América rural, a América do meio oeste dos Estados Unidos. Então, esse Estados Unidos vai acabar apoiando essa política, em particular do Partido Democrata, em particular do Joe Biden, visando retaliar o Brasil numa questão econômica, se fundamentando na questão do meio ambiente. Vocês entenderam por que a gente não pode dar motivo? A disputa, velho, é violenta, é cotovelada mesmo, assim, cotovelada na costela, sem dó. O Brasil dá todos os motivos do mundo para ser submetido a sanções de cunho ambiental, quando, na verdade, o interesse é econômico. Não podemos perder isso de vista. Porque se a gente sofrer retaliação, vai ter sim os nossos erros, terão sim nossos erros econômicos, mas eles poderão estar sendo usados de forma cabotina, de forma estratégica, para um protecionismo de mercado. E é por isso que você não pode dar motivo. É por isso que o Brasil está errado em fazer o discurso que faz na questão ambiental, tomar as atitudes que toma em relação ao meio ambiente. Tudo isso, a conta chega. E está chegando. A falência das relações internacionais do Brasil, ela chega por conta dessa questão das vacinas agora, da falta de insumos que temos no momento em que a China faz evidente corpo mole para não abastecer o nosso mercado de insumos para a produção de vacinas. A gente vai ver agora em relação à economia com retaliações que já estão vindo da União Europeia, a gente já observa isso, e veremos agora dos Estados Unidos também, por conta do fracasso das nossas relações internacionais. Nunca, desde o grito do Ipiranga, desde o momento que Dom Pedro I gritou pela independência do Brasil, nunca tivemos um momento tão ruim em relação às relações internacionais, em relação ao Itamaraty, em relação ao nosso chanceler, esse fiasco, essa pessoa lamentável chamada Ernesto Araújo. O que vivemos hoje é um momento ímpar realmente da história brasileira. Não podemos perder isso de vista e não podemos nunca se esquecer de que a falência, o desgaste da imagem no Brasil demorar anos, talvez décadas, para ser reconstruído, se deve a Jair Bolsonaro e esse ministério de infames que nós temos hoje. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu até pensei em falar um pouco sobre o MBL, né, que tá tendo um racha aí e tudo mais, só que eu decidi, acho que eu vou fazer uma thread no Twitter sobre isso também. Se você não me segue lá no Twitter, siga lá, porque eu compartilho muita informação lá no Twitter também. E se você do Twitter chegou aqui também, tá legal, tá todo mundo em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Se chegou até aqui, por favor, like, deixe seu joinha, espero a sua interação positiva, espero o seu comentário. Eu faço questão de responder todos vocês nos comentários, porque enquanto eu dou conta ainda, enquanto eu estou viabilizando isso, é uma questão. Se você me dá a sua atenção, o mínimo que eu posso fazer é retribuir essa atenção respondendo seu comentário. Agradeço de coração a todos vocês que comentam, faço questão de responder a todos. Lives do final de semana. Sexta-feira eu vou conversar com um especialista em marketing político, professor Marcos Marinho. Já fiz uma live com ele ano passado, hoje a gente vai analisar o clima mais fechado para Jair Bolsonaro que vemos a partir do momento da crise de Manaus. Vamos ver a leitura dele sobre as movimentações de impeachment, como é que está isso e tudo mais, na sexta-feira às 9 da noite. Sabadão, clássica, tradicional, etírica, Morgue Coça aqui no canal. Dessa vez vai ser aqui, no meu canal. Espero vocês na sexta-feira com o professor Marcos Marinho e no sabadão com o Henrique Morgantini aqui no canal Clássica Tradicional Morgue Coça. Beleza? Meu velho, minha filha, excelente quarta-feira para você. É nóis!